Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um TVC com você. Hoje, essa noite de quarta-feira, a gente recebe a belíssima nutricionista, nossa amiga Denise Real. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, boa noite. Boa noite. E, gente, olha, nosso programa hoje a gente vai falar sobre plano de alimentação, plano alimentar saudável. Mas antes eu quero saber um pouco sobre a sua atuação, em quais áreas você atua e vocês podem mandar as suas perguntas através do Facebook, que é /TVC Bauru, ou através do WhatsApp, 981520248. Tenho certeza que a Denise vai responder todas as perguntas, né, Denise? Boa noite. Tentarei. Boa noite. Bom, eu já atuo como nutricionista já há 11 anos e atuo na área clínica, atendo todos os tipos, né, de patologias, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, casos de aumento de peso corporal, performance, atletas, gestantes também, as alimentações mais restritas, né, os vegetarianos, os veganos. Mas a maior parte que me procura acaba sendo para emagrecimento mesmo, né? Para estética. Para estética. E também, já desde junho do ano passado, há mais de um ano, que eu faço parte, né? Sou uma idealizadora do Projeto Emagreci. São grupos de emagrecimento que nós acompanhamos, né? Já estamos no 8º grupo. Quantas pessoas mais ou menos já participaram? Mais de 80 pessoas. Olha, já 80 pessoas satisfeitas. E 400 quilos a menos. Nossa. Dentre todos esses grupos, né? Então, realmente mudando vidas aí. Deve ser uma satisfação imensa você ver uma pessoa se alimentando bem e tendo bons resultados, tanto na área da saúde, que é primordial, quanto Sim. na área estética, né? Sim, uma coisa eu falo que uma coisa acaba se resvalando na outra, né? Tem pessoas que procuram nutricionista para emagrecimento e acabam ganhando saúde, tem gente que vai atrás dos parâmetros bioquímicos, colesterol, triglicérides e também acaba ganhando a estética de brinde. Mas realmente é muito significativo ver a mudança dessas pessoas do início e do final, né, do projeto, que é um período curto até de tempo, são 35 dias. E muda realmente a consciência, os hábitos. E o bacana também é ver que isso se estende à família, que eles conseguem Todo mundo levar participa, né? Muito legal. Eles levam, acho que os alimentos saudáveis para casa, começa a ser o exemplo para todo mundo, o pessoal deve entrar até na onda. É isso mesmo. E assim, quanto que uma pessoa consegue perder nesse período? Uma pessoa só, mais ou menos? Do projeto. Uma média quilos em 35 dias, é bastante. Um pouquinho mais de um mês, 5 quilos, gente, é bastante, é bem... E as pessoas que já são magras, assim, costumam te procurar para falar assim, olha, eu não quero, não tenho problema com, por exemplo, com saúde, assim, né, com falta de saúde, Sim. Mas eu não me alimento bem, mas eu sou magra. Sim. Tem gente que te procura para isso? Muitas pessoas procuram, né, até como um preventivo, né, e também por sintomas. Porque a alimentação... Você disse da sonolência, Exato, a gente estava conversando aqui antes que a alimentação não é só estar com peso ajustado. A alimentação ela influencia muito no humor, na disposição do seu dia. Por exemplo, aquela pessoa que só faz uma grande refeição ao dia. Essa pessoa ela tende a ter se esvai a energia dela, né? Por exemplo, mais à noite ou então no começo da manhã, ela se sente muito letárgica, com sono, porque falta, a gente come, a gente se alimenta para ter combustível, para ter nutriente, para ter energia para fazer depois. Isso, até para pensar, né? Nosso cérebro precisa dessa energia. Então a gente acaba oscilando muito essa energia ao longo do dia e pode alterar o humor, né? A gente está no ambiente de trabalho, está lidando com pessoas, a gente tem que ter essa estabilidade, né? Então a alimentação está ligada com isso também. Gente, às vezes a gente nem imagina, né? Fala assim, eu vou comer, sei lá, vou tomar um café da manhã super blaster, master, grande, assim, vai comer bastante coisa para não precisar almoçar, porque não vai dar tempo. Exatamente. Isso daí deve ser um erro, né? É um erro. Aquela história também, né, de comer de 3 em 3 horas, hoje em dia a gente já sabe que não tem que ser exatamente assim. O comer de 3 em 3 horas, eu costumo até comentar bastante com os meus pacientes, é só para lembrar o fato de não fazer só uma grande refeição. Mas não tem que ser de 3 em 3. Tá? Eu não gosto muito dos terrorismos alimentares que tem por aí. Por isso que o acompanhamento, né, a consulta, ela tem que ser feita, o cardápio, o plano alimentar tem que ser feito individualmente, de acordo com a rotina da pessoa, o que ela relata, que horário que ela sente mais fome, horário de treino. O horário que ela acorda também. E se treina. Exatamente isso. Você, assim, costuma aconselhar a pessoa a treinar também?
Ou não? Só cuida dessa parte, mas ele fala assim, olha, só alimentação já basta. Ou atividade física também é Sim, importante? na verdade, todos os hábitos saudáveis, né? Desde saber como está a saúde intestinal, como que está o sono. Sim, a gente tem que incentivar, sim, a atividade física, nunca numa forma de prescrição, né? Porque tem um profissional da área indicado para isso. Mas entra dentro daquele tá tudo integrado, né? Isso, né? De todo um conjunto, uma vida né? saudável. Que são os alicerces para construir esse hábito mais saudável. Tá, e o que é plano alimentar saudável? Por exemplo, o que a gente pode dizer disso? Ah, eu como bastante proteína, como um pouco só de carboidrato e tal. Enfim, o que é isso? É comer carboidrato, menos carboidrato e mais proteína? Não. Plano saudável, ele tem que ser individual. Eu brinco muitas vezes, eu falo assim, olha, não é porque eu não queira falar, não existe uma regrinha que é regra de ouro para todo mundo. Depende muito do seu dispêndio. Um caso, por exemplo, se eu atender uma senhorinha que fica o dia todo em casa, lá tricotando e gosta de cozinhar, o gasto energético dela é um. Se eu atender um triatleta, por exemplo, que treina 3 vezes ao dia, o dispêndio de energia dele é muito maior. Então, vou ter que utilizar uma sobrecarga de carboidrato para repor glicogênio. Vou ter que usar muitas vezes uma suplementação, porque ele não vai conseguir ingerir o X de calorias por dia. Então, realmente, o que é saudável para você, para mim... Pode não ser para outra pessoa. Pode não ser para outra pessoa, pode ser um excesso para outra pessoa, né? E assim, por exemplo, você falou que você atende várias pessoas, por exemplo, grávidas, veganos, enfim. Cada uma, você, por exemplo, não pode chegar no seu site, por exemplo, e colocar lá, olha... Tá aqui um plano alimentar para todas as grávidas. Isso não. Não tem como. Deve ter gente que deve pedir. Sim, acontece. Mas depende, por exemplo, como essa gestante iniciou, né? No momento que ela descobriu que estava grávida. Ela já estava sobrepeso? Ela tem deficiências nutricionais? Tem deficiências de vitaminas? Como que está a saúde anterior a essa gestação? Dependendo disso, eu vou ter que entrar com um aporte diferenciado para ela. Ah, ela é uma paciente, ela é gestante e vegana. É outro tipo de aporte. Tem também, né? E a gente tem que respeitar. São ideologias, são formas de encarar a vida que a gente tem que compreender e usar o nosso conhecimento dos alimentos, que são fontes de proteína, só que não de fontes animais, que envolve soja, grão de bico, os cogumelos em si, né, que tem bastante proteína, e dá para ajustar perfeitamente. E ela não passa necessidades, assim, por exemplo, tanto fisiológicas, como vai ter fome por estar só comendo coisa vegana, não? Um paciente vegano? Não, a grávida, por exemplo, ela estar grávida. Não tem necessidade. Se for o caso, claro que a gente sempre acompanha também os fatores bioquímicos, né? Que é solicitado sempre pelo médico ou por nós também nutricionistas. Se tiver alguma deficiência, a gente pode também entrar com suplementação. Extremamente viável. Só que, em suma, não é para isso acontecer. Tem geralmente não acontece assim. Geralmente não acontece. Se tiver acompanhamento nutricional. Por isso que é importante ver como que ela iniciou a gestação, como que ela tá. O mais interessante é sempre aquela futura mamãe que vai e já comunica, olha, eu pretendo engravidar esse ano. Aí é muito mais interessante, que você já deixa o organismo dela mais preparado para isso. Aí já mudando de paciente, vamos falar agora do esportista. Sim. Já tá totalmente diferente o plano alimentar para ele. Totalmente diferente. E dentro mesmo dessa classe, né, de esportista, depende muito. Por exemplo, um paciente que vai e, eu gosto de treinar, eu jogo tênis, eu corro, mas ele não é um atleta de elite, ele não tem patrocinador, ele faz por diversão, ele faz porque é o motivo dele, a motivação. Então, isso é bem diferenciado do que um atleta de elite que tem as competições, tem o coach que vai e elabora as planilhas. São demandas diferentes também, né? E também a modalidade. É totalmente diferente elaborar um cardápio para um paciente que faz um judoca, por exemplo, do que um maratonista. Porque eles gastam de formas diferentes. De formas diferentes. Tem que ter um corpo também. O maratonista, ele tem que ser bem magrinho. A gente brinca que é só mitocôndria e pele, né? Não tem que ter nada ali, porque ele tem que ser leve. Tem que ser leve para executar todo aquele movimento, não se cansar, porque quanto mais massa o indivíduo tem, mais cansado, mais oxigênio ele recruta, então ele fica mais cansado. Por isso o maratonista tem que ser mais fininho mesmo. Ai, doutora, olha, o pessoal parece estar gostando bastante do nosso programa. Mandar um beijo para o Vitor Soares, Diego Rubim, Nilson Alves Ribeiro, Rodrigues Alves,
Rodrigo Alves, João Pedro Godoy. E tem perguntas, doutora. Já começou já a chegar algumas perguntinhas. Olha, a Márcia Cristina, ela pergunta, comer pouco faz mal? Faz, né, eu acho. Vamos colocar uma situação um pouco mais extrema, né? Num desespero para emagrecimento, isso acontece, eu já atendi, a pessoa fala, vou cortar tudo, não vou comer mais nada, só vou comer, sei lá, uma alface por dia. É extremamente prejudicial, extremamente prejudicial. Porque, primeiro, a pessoa... Vai emagrecer, mas sem saúde. Vai emagrecer, talvez por um período, só que ela corre risco de ter hipoglicemia, desmaio. E eu quero ver essa pessoa conseguir enfrentar uma rotina dela, normal, de trabalho, filho e tudo mais. Não vai ter energia para isso, né? Lembra que eu comentei, a gente ingere para ter esse tipo de energia. E também a pessoa não vai suportar mais ver aquele tipo de alimento na frente, igual o ovo. Que eu atendo de pacientes que falam, eu fiz a dieta do ovo mesmo, por exemplo. E não suporto mais ver aquele alimento na frente. Que acaba enjoando, né? Enjoa, fica monótono. E quantos alimentos a gente tem, né? Então, assim, é extremamente prejudicial, ocorre muita desidratação do corpo, perde-se peso. Se for pesar na balança, você até vai ver uma redução de peso. Só que você perde água, gordura, ok, perde-se um pouco, mas perde muita massa muscular. E perder massa muscular... Não é bom, né? É que é o grande triste dessa história. Perde-se massa muscular, você perde uma grande, uma chavinha, né, que liga o nosso corpo para metabolizar, para conseguir reduzir gordura mais rápido. Porque músculo é uma matéria metabólica, então ele ajuda a gente a gastar mais calorias, né? E nessas dietas malucas aí que tem por aí, você perde tudo, aí começa a sentir mais flacidez também, né? Então vamos dizer que essas dietas malucas assim que aparecem na internet, porque a atriz tal fez, vou fazer também, não dá certo, como você já falou, é individual, né? Longo prazo não dá certo mesmo, porque imagina aquela pessoa só comendo o bendito do ovo todo dia, o bendito do ovo. Tem dieta da sopa, dieta do ovo, dieta não sei do que. Imagina que a menina está fazendo isso para uma festa lá, para sua formatura. Chega na formatura, ela se sente no céu, ela começa a comer tudo com muito mais prazer, porque o paladar fica mais aguçado. São coisas que ela não comia, então ela volta a comer até mais com uma compulsão, pode estimular mais ainda a compulsão alimentar. Então é realmente preocupante. Doutora, tem mais perguntas aqui. Eu acho que a Márcia Cristina já conseguiu entender que comer pouco faz mal sim, viu, Márcia? E olha, tem outra pergunta do Rodrigo Stefan. Doutora, qual que é o melhor horário para se consumir legumes? Tem isso? Tem horário certo? Não costuma ter um horário certo. Normalmente a gente indica nas principais refeições, que é almoço e jantar. Porque normalmente é um momento que a gente tenta ter um tempo para isso, então consegue fazer uma refeição um pouco mais elaborada. Normalmente os lanchinhos, né, entre a manhã, entre a tarde, a gente já não consegue ter tanto tempo, muitas vezes tem que ser uma coisa um pouco mais rápida. Mas é de suma importância acrescentar os legumes no nosso dia, porque os legumes, além deles terem pouquíssimo carboidrato, tem muita fibra e muita vitamina. Isso ajuda total no organismo. Ajuda a saciar. Vitamina não é só pensando em estética, né? Cabelo, pele, não é só isso. As vitaminas, elas ajudam, inclusive, a ajudar a formar enzimas para o nosso corpo. Então, ajuda a formar várias substâncias no nosso corpo que são importantes para o metabolismo. E vocês não precisam ficar preocupados do que é fonte do quê. O legume X é fonte de vitamina A, vitamina D. Porque a gente vai ter que ficar pesquisando na internet. É muita coisa, é muita coisa. E muitas vezes se perder. E gera uma confusão e complica mais ainda a cabecinha. É só lembrar daquela frasezinha que a gente escuta já há muito tempo. Deixa eu ver se eu lembro. Quanto mais colorido o prato, é isso? Exato. Tá vendo? Isso é exatamente isso. Porque as vitaminas, elas estão ligadas às cores dos alimentos. Então, normalmente, fonte de vitamina A tem uma certa coloração, mais alaranjada, avermelhada. Eu não entendia por quê. Eu só sabia que eu sei dessa frase. Exatamente isso. Você tendo um verde, um amarelo, um roxinho, você garante que são fontes de vitaminas diferentes. Olha que interessante. Tá vendo? Agora, além de saber dessa frase, que é antiga já, né? Acho que minha avó falava isso pra mim e meus primos. E agora eu sei por quê. Interessantíssimo, doutora. Gente, já continue mandando as perguntas, tá? Através do Facebook nosso, Facebook/TVC, e pelo WhatsApp, 981520248. Tem mais pergunta aqui. A Miranda Costa, ela pergunta pra você, doutora.
qual a melhor dieta para quem quer ganhar peso? Tem isso também, né? Tem o ganhar peso. Tem. O ganhar peso eu gosto de colocar o sentido mais correto Como é que é? desse contexto, né? Que é aumentar a massa muscular. Ninguém quer ficar aumentando gordura. Gordura não é uma matéria saudável, tá? Para aumentar a massa muscular, primeiro, o músculo não cresce se a gente não der estímulo de uma atividade física. Ele não cresce só de se alimentar bem. O músculo ele tem que sofrer microlesões para então ter uma reestruturação e criar essas fibras musculares mais fortalecidas e maiores. E para ter essas lesões precisa ter estímulo de treino. Então começa daí. Se você não está treinando, comece. Não é? Tem que começar porque senão não vai ganhar massa muscular. E treinando, fazendo já uma atividade física, claro que tem um cálculo em cima disso, de quanto que ela, enfim, o dispêndio dela nessa atividade física e fracionar mais. Quando as pessoas pensam em massa muscular, isso a gente ouve muito, já pensa, faz um link direto com a proteína. Comecei a treinar, preciso ingerir mais proteína para virar músculo e tal. Excesso de proteína, gente, pode ser extremamente prejudicial para vários órgãos, inclusive sobrecarga renal, excessos. Aí tanto faz. Mas tudo que é excesso é ruim, né, doutor? Tudo que é excesso. Tanto por fonte alimentar mesmo, né, carnes, leites e derivados, como também suplementos, tá? Então os excessos eles sobrecarregam. E o ideal da proteína é quanto mais fracionada, melhor. Nosso corpo, isso já foi estudado, nosso corpo absorve melhor tudo que é mais fracionado e oferecido mais distanciado, fragmentado, nosso corpo absorve melhor isso. Então, realmente, sim, aumentar o consumo de proteína, né, uma orientação mais geral, mas se atentar a isso, que quanto mais fracionado o nosso corpo absorve, melhor. Isso daí é o se alimentar bem, vamos dizer. Isso Você comentou que de 3 em 3 horas você não é muito fã disso. Não tem que ter essa regra, né? Não é regrado, né? Não é regrado. Fragmentar, não comer tudo num período só, por exemplo, comer muito de manhã, depois muito na hora do almoço e só antes de dormir. Exatamente isso. Não é uma alimentação saudável. E o que você disse, só aproveitando o link, você comentou do comer muito não faz bem. Você acabou de comentar a frase, eu já esqueci. Acho que de comer muito durante... Na verdade, assim, o que eu gosto de comentar não existe um alimento ruim. Todo excesso, eu falo de excesso. Isso. Os excessos não fazem bem. Seja ele o excesso do ruim, de uma fritura, ou do bom. Isso é que as pessoas muitas vezes não compreendem ou não se atentam. Elege, muitas vezes sai na mídia isso, né? Vira e mexe, elege um alimento bonzinho. E aí todo mundo passa a consumir aquilo de uma forma exagerada. Eu lembro na época que se falou muito do azeite. Tinha gente que tomava azeite. Gente. Punha na colher e tomava lá 2 colheres só porque o azeite faz bem. Eu falo assim, até amor demais não faz bem. Então o azeite também não vai fazer bem em excesso. Então tudo que em excesso não é Esse bom. é um grande segredo. Essa é a grande linha. Por né, isso que tem que fragmentar a alimentação. Por isso fragmentar também. Pouco. Exatamente. E assim, por exemplo, existe o dia do lixo, vamos dizer? Porque nutricionista, já ouvi algumas falando, olha, pra mim não existe dia do lixo. Como é que é pra você? É muito do que eu sinto com o paciente isso, tá? Eu costumo liberar uma refeição off, que eu falo que é uma refeição livre. Não é o dia. Ai, não é morar no lixo, mas é uma refeição mais livre. Por quê? Para ter uma consciência de alimentação, a pessoa já consegue distinguir, consegue ter um controle das porções. Muitas vezes o primeiro passo ela tem que seguir uma regrinha mais certa. Então tem que seguir aquelas quantidades e tudo. O segundo passo já é aquela pessoa que não precisa mais olhar o cardápio toda hora e já tem aquela consciência do que faz bem, ela passa a ouvir o corpo dela, sabe quando está satisfeito. Só que muitas vezes o primeiro passo ela tem que seguir algo mais regradinho. E com isso ela... Se torna radical até o começo, porque não deve ser fácil. Você tá numa vida que come tudo errado, tá? De repente você vai ter que... Toda mudança gera um certo conflito. Eu falo que até mudança... Desconforto. Mas eu falo assim, até para mudar de casa. Se você for mudar para uma casa até melhor, mas no início você vai ficar assim, ainda pegado com aquela casa antiga, onde eu guardo isso. Vai faltar coisa para colocar. Sim, mesmo sabendo que ela é melhor. Mas é sempre olhar os pontos positivos.
Esse é o primeiro passo. Você está a caminho de. Eu tenho que mudar esse caminho para eu conseguir meu objetivo. Se eu continuar traçando os mesmos métodos que eu estou traçando, eu vou continuar na mesma, vou continuar patinando. Então, acho que isso estimula muito a pessoa, o indivíduo, né, o paciente, a dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Toda mudança gera conflito, porém, o ser humano, ele acaba adquirindo hábitos. Então, esse hábito se acostuma, fazendo sentido para ele. Por isso que eu falo que cada cardápio tem que ser individual, porque eu tenho que entender a rotina, não posso passar coisas muito e o objetivo de cada um longe. Também. Isso. Aí ele consegue adequar aquilo à rotina. Adequou a rotina, logo vai no automático. E também passa por uma conversa meio longa com você antes de começar. Tem que ter. Que conversa, deve conversar bastante. Tem que você ter. Deve mostrar todos os pontos positivos do que isso vai causar na pessoa. Sim, e eu falo que é passo a passo, porque muitas vezes tem paciente que chega e fala assim, doutora, pode mudar tudo. Tudo, nossa, eu falo que delícia, eu vou mudar tudo mesmo. Porque tem paciente que deve chegar lá também ao contrário. Tem paciente. Eu adoro doce, todo dia eu sou chocolatra, enfim. Tem paciente que fala assim, doutora, tira tudo, mas não tira o meu pãozinho. Aí eu seria uma vamos começar então deixando o pãozinho ali, né? Mas é muito do que a gente sente mesmo em consulta, porque dá para ajustar sempre, a cada rotina, dá para ajustar muito. E os alimentos, eles são, tipo, tem como a pessoa ser viciada, por exemplo, o pãozinho? A pessoa é viciada em pãozinho, a pessoa é viciada em coca, a pessoa é viciada em doce. Aí é mais difícil de você tirar. Tem vários tipos de vício, né? Tem o vício que ele é bioquímico. Isso acontece muito principalmente com esses tipos de alimentos que você comentou, que são base de farinha branca. E os açúcares, eles realmente viciam até a nível neuronal, de sinapse nervosa, vicia mesmo. Então a pessoa ela sente necessidade daquilo fisiológico. E também o vício do apego, falo que é o apego sentimental. Que está acostumada a fazer, né, uma sobremesa, virou rotina, sabe que é gostosinho, então ela vai querer aquilo por um hábito. Então os dois estão muito atrelados. Então o que eu digo? Evite ter em casa. Já é um ponto a seu favor, para evitar os boicotadores. Então, por que eu vou ter em casa a bendita da Coca-Cola? Gente, eu acho que eu ouço Coca-Cola pelo menos umas 5, 6 vezes ao dia, de pessoas que não conseguem viver sem a Coca-Cola. Então, evita comprar. Não tendo, tá, você vai sofrer um pouquinho, mas logo sabe você esquece. Minha mãe fala isso pra mim? Você é só não comprar Coca-Cola, você não vai ter na sua geladeira, você não vai tomar fruta, mas eu sinto necessidade de tomar. Pelo amor de Deus, tem a garrafa lá vazia, fala, ela está lá. Tá ali, é verdade, ó. Já vem ou quente, não coloca na geladeira, fala, ela tá lá. Você não vai tomar, né? Porque quente é ruim, né? Gente, a conversa tá uma delícia, espero que estejam todos gostando. O André Duarte mandaram uma pergunta, mas a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta e ela vai responder todas as questões. Até mais. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queríamos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo,
maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira, às 10 da noite, ao vivo, pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima Capa Jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queríamos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. TVC, a TV mais perto de você. Olá, estamos de volta com mais um programa TVC com você. Gente, voltamos do intervalo, continue mandando suas perguntas. Agora, André Duarte, a Denise vai responder para você. O André perguntou, Denise, se pessoas que emagrecem em grupo, se tem resultados melhores. Tem. Sim, tem. Eu já imaginava isso e desde que começamos o projeto Emagreci, isso está sendo constatado a cada final de grupo. Mas por que isso acontece? Esse ambiente, né, de trocas, de informações, de relatos de vidas, de dificuldades, aproxima muito as pessoas. E o que a gente sente nesses grupos é que, além de um motivar o outro, gera um espírito de parceria,
de eu vou fazer pelo grupo, eu vou conseguir pelo grupo. Eu acho que o menos significativo lá seria a competição. Tem um outro que faz pela competição, que se sente motivado pela competição, que quer realmente ganhar. Mas a maioria é mais esse aspecto de união, de parceria, de ver que o outro também tem a mesma dificuldade que a sua. E esse ambiente gera um resultado muito mais positivo do que você sozinho tentando fazer algo individual. Mas lá, assim, é uma competição. Como é que é? Tipo, Permeia uma competição. Vai ganhar. Como que funciona? Sim, tem uma premiação final, mas ao longo do projeto eles esquecem isso. Eles esquecem. Pra motivar também. Para motivar, exato, para motivar, para ser mais um dos motivos. Só que ao longo do transcorrer do grupo, eles acabam esquecendo isso. Né? Então, a gente faz uma pesagem semanal para ir trilhando as metas e cada pesagem você vê um ajudando o outro, ou então tentando entender como que foi a semana, o que foi difícil, um dando força para o outro. E outros comemorando. E outros comemorando muito. Então, esse ambiente gera um resultado muito mais sólido, muito mais incentivador mesmo. É bem diferente, é muito positivo os trabalhos em grupo. E como que funciona, assim? Porque você é nutricionista, aí tem outros profissionais que trabalham junto. Voltando um pouquinho, né? Que no começo já tinha comentado sobre... Sim, do projeto Emagreci. Então, são grupos, né, de emagrecimento. Como nutricionista, olhando a obesidade, né, como ela é tratada, a gente sabe que ela é multifatorial. Certo. Não é só comer errado. Só alimentação. Então, no nosso projeto tem uma psicóloga, eles passam, né, acompanhamento com psicóloga, comigo também. Então, por mais que seja um grupo, não é um cardápio igual para todos. Cada um tem o seu cardápio, a sua orientação. E também a gente tem a fisioterapeuta para avaliar, né, risco de lesões, se já tem alguma lesão joelho, coluna. E aliado a isso tem o nosso educador físico, para orientá-los quanto à atividade física, muitas vezes fazer algo adaptado, porque tem pessoas que já, até devido à obesidade, que acarreta em problemas articulares, então tem como modular essa atividade física mais específica para cada tipo de problema articular também. Então essa equipe é o que promove todos esses pilares, né? Então, tem alguns que têm mais dificuldades em um aspecto, outros mais em outros aspectos, alguns que precisam mais de um acompanhamento psicológico do que tanto seguir um cardápio. Então a gente acaba sempre promovendo essas reuniões, interação, também a gente faz algumas palestras, né? E a gente viu que aliando essa equipe, a pessoa se sente amparada. E aí sim ela motiva consegue mais deslanchar, ainda a pessoa. Motiva, ela é mais compreendida, né? Acaba tendo vários segmentos ali junto no mesmo projeto. E é só obeso mesmo que participa desses não projetos? Não é só obeso, ou não? Do início até uma das minhas ideias eram pessoas, eu tinha em mente, né? Pessoas acima de 3 dígitos. Então de 3 dígitos para cima. Só que a maioria acaba não tendo isso, não tendo esse perfil. São pessoas conscientes de que se alimentam errado e conscientes de que isso pode acarretar, sim, um malefício, futuramente também, né? E então não são só para pessoas obesas, são para pessoas que querem, que sabem que estão com algum tipo de descontrole, tanto emocional, quanto também insatisfeitas com o físico, com aquilo que a gente havia comentado anteriormente, de dormir mal, ter um mau humor, falta de energia ao longo do dia, falta de memória, também não tem energia, muitas vezes fala, eu não faço atividade física, mas porque também eu chego em casa muito cansado. Então tudo isso... Pode ser alimentação. Muitas vezes é alimentação também. E quando que vai ter o próximo? Vocês fazem uma vez por ano ou não? Não, já estamos no 8º grupo. Normalmente a cada 2, 3 meses a gente fecha um grupo de 15 pessoas. A gente vai encerrar um agora esse sábado. Sei que o pessoal está lá assistindo, já está ansioso para saber quem ganhou. Que vai ser o 8º grupo agora. E o próximo, em janeiro, a gente já vai começar o 9º grupo com força total aí. Ai, que legal. Boa sorte para quem tá aí nessa luta aí, sim, né? Que eu acho que perder peso deve ser, acho que o mais gratificante também. Não só ganhar a competição. Acho que perder o peso. A gente fala perder peso mesmo? Perder peso. Perder peso. Porque tem gente que fala assim, que fala perder peso porque depois você acha, depois você vai engordar de novo. Ou eliminar os pesos. Eliminar, porque daí não volta mais, você não acha.
Gente, olha, continue mandando essas perguntas, a gente tá adorando. Tem outra aqui, ó, da Maria da Graça, que ela pergunta, Denise, como controlar a alimentação de um pré-adolescente que passa muito tempo fora de casa? Não deve ser fácil. Um pouco complicado. Como é pré-adolescente, aquela fase. Mas já dá para ter algum tipo de abordagem, né? Tanto, muitas vezes, pele, né? Saúde de pele, cabelo. As meninas, então, se você fala pele e cabelo, elas já prestam uma atenção maior. Nessa fase. Então, dá para ter uma explicativa melhor para essa idade. Que alimentação vai melhorar? A pele, as espinhas, no caso? Melhora muito. Olha. Tem alimentos que estimulam glândulas sebáceas, outros não. Então, interfere sim com isso. Hábito intestinal também, sonolência, né? Aquele estudante que fala que sente sono o tempo todo, que só quer dormir, não consegue estudar. Mas o mais interessante é, sempre quando esse perfil chega até o consultório, a clínica, eu gosto de conversar separadamente com essa pessoa. Porque eu sinto que realmente faz sentido para o adolescente. E vejo o que dá pra gente, eu falo que é o barganhar. O que dá pra gente barganhar? À tarde eu como, sei lá, o salgadinho, a batata frita lá no pacotinho e tal. Se a gente levar esse outro tipo de salgado, que é assado, ou então já leva alguma coisinha pronta, integral, dá pra gente fazer trocas também. Não precisa ser o extremo, ele vai sair do salgadinho para levar uma marmitinha com comida. Eles não vão fazer isso, é muito difícil. Essa idade, tudo é pagar mico. Então dá pra fazer troca, sim. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem comercializado esses produtos fit, né? Que tá na moda falar isso. Então, isso que eu ia falar, tá na fit. moda. Eu acho que até os pré-adolescentes, eles devem estar nessa moda de querer ser fit, de ter um corpo bom, também pelo corpo, vai. Nessa fase, se pensa muito em preventivo, porque eles vivem ali o agora. Nem saúde, né? Fala assim, não, eu tô nem mal. Saúde, nem saúde, é mais o estético. Mas ainda bem que a gente já tem no mercado vários, enfim, desde empórios, várias lojas também com esse apelativo fit, que são essas opções. São gostosos, extremamente palatáveis, que cai ao gosto deles muito fácil. Muitas vezes você não falar que aquilo é fit ou é integral, porque senão eles já olham assim, torcendo o nariz. Mas falar, prova esse daqui, vê se você gosta, não precisa falar do que é feito, nem nada, porque senão eles não provam. Essa idade também tem um pouco disso, né, de não provar o novo. Então, muitas vezes, colocar de uma forma diferente, ou não falar que foi feito desse outro jeito, experimente isso daqui que eu fiz para sua dieta, que ele já vai olhar com uma carinha não muito agradável. E eles aceitam ir ao nutricionista? Normalmente aceitam. Bastante pra aceito. A gente tem que saber muita forma de ganhar, conquistar a atenção e a confiança. É muito diferente o lidar com o adolescente do que você dar uma explicativa do porquê comer verduras e frutas para um adulto. E você atende desde criança? Desde criança. Legal, muito interessante. Eu acho que tá todo mundo gostando, porque eu tô adorando aqui. Quero mandar um beijo pra Nath Nantes, ela mandou uma mensagem pra gente. Um beijo. Ela tá assistindo, um beijo, Nath. E olha, o Rodrigo Marques, ele mandou uma pergunta. Quem faz exercícios logo pela manhã ao acordar, deve tomar 2 cafés da manhã? Mito ou verdade? Um antes, um depois? É isso que ele quis dizer, Rodrigo? Imagino que sim, que seja isso, né? Comer antes e depois do treino. O mais indicado é isso mesmo. Agora, o que comer e quantidades depende do seu objetivo. Eu quero aumento de massa, é um tipo de conduta. Eu quero emagrecimento, aí a gente já entra com déficit calórico para conseguir mobilizar mais gordura. Mas o interessante... Então não pode ir sem comer? O ideal, fazer exercício físico sem se alimentar? O ideal é sempre ter algo de combustível para o corpo nesse momento. Senão a gente pode utilizar músculo como fonte de energia. Tem muitas pessoas que ainda pensam... Que é bom, que você vai definir mais rápido. Não, na verdade o que acontece é, em poucos casos a gente orienta, faz uma conduta mais assim. Mas a grande maioria necessita, sim, de uma ingestão calórica antes do exercício. Por quê? Quando o nosso corpo está em restrição, ele tende a pegar, a gente imagina, né? Nossa, tem tanto estoque de gordura, o corpo vai usar o estoque de gordura. Por quê? Porque eu quero. Mas não.
corpo pensa diferente. Uma coisa que a gente pensa aqui, uma coisa que o nosso corpo quer fazer. Para o nosso corpo é muito mais fácil ele acessar o estoque de músculo do que tirar da gordura. Pensa assim, eu estou com sede, eu vou tomar essa água que está aqui ou eu vou lá no bebedouro pegar água? Tomar essa. O corpo é a mesma coisa, é a lei do mínimo esforço. Então é muito mais fácil, ele consegue atingir muito mais facilmente o músculo e utilizar como energia do que ir lá na gordura que está tão distante. É uma conotação isso, né? Não que seja exatamente dessa forma, mas é muito mais difícil ele ter acesso à gordura e utilizar como substrato energético do que vir no músculo que está próximo. Então, olha esse viés, né? Você está treinando em jejum e, enfim, fazendo seu exercício lá da melhor forma possível, pensando que está utilizando gordura e, na verdade, você está lutando contra você. Você está perdendo mais massa muscular. Então, é realmente fundamental preocupante. a alimentação antes e depois. Fundamental. Aí tem quantidade de horas, assim, antes, tipo 1 hora antes, tem que se alimentar? Olha, isso é muito peculiar também. Tem pessoas que têm um esvaziamento gástrico muito rápido, então elas conseguem ter uma digestão mais rápida. Tem pessoas. É individual. Eu, por exemplo, tenho que ter 40 minutos, 1 hora. Menos do que isso, se eu comer agora, daqui 10 minutos for treinar, o estômago ele acaba tendo algumas contrações e você pode sentir um leve refluxo, então isso atrapalha muito o exercício. Mas tem pessoas que têm essa digestão super rápida, então acaba conseguindo fazer exercício mais com um intervalo menor de tempo. O que também é interessante evitar antes do exercício é uma alimentação muito rica em gordura, porque gordura realmente ela é bem indigesta. Tá? Sendo de fontes boas ou ruins, né, de ômega 3 ou não, mas a gordura ela fica muito tempo no estômago. Então isso realmente vai deixar você mais pesado para o treino e pode dar esses sintomas de mal-estar, de indigestão. Vamos dizer que é bom comer uma fruta, tomar um leite, um café. Isso é muito variado, muito variado. O que eu posso dizer realmente é de não consumir gordura antes do treino. Agora, se vai ser uma fonte pequena de carboidrato, como uma fruta, se vai ser realmente, pode ser uma refeição, pode ser uma batata doce, pode ser uma crepioca, pode ser o pão, né? Pode ser aveia. É individual. É individual, mas o ideal é que tenha assim uma fonte de energia antes do treino. E vamos falar de fruta. Fruta engorda? Tem algumas frutas que engordam? Só isso daqui que ainda não engorda. Sério? O restante. Fruta engorda, então. Porque falam, Fruta porque engorda. maçã não engorda, mas banana engorda. Porque manga engorda, uva já não engorda. Como é que é? Então, só para falar um pouquinho do grupo das frutas. Carboidratos a gente já conhece muito bem, os pães, massas, tubérculos, batata, torrada. E o grupo das frutas são carboidratos também, são fontes de carboidratos. Diferente desse daqui, que esses são fontes de glicose, a fruta já tem a frutose, mas também é um tipo de carboidrato. Menos ruim, se a gente pode dizer assim, né? Menos nocivo do que a glicose, só que também engorda. Aí vamos à frase dos excessos, todos os excessos. Mas o que tem de tão benefício nesse grupo que acaba não tendo tanto aqui? Fruta é algo de uma cor só? Não. Extremamente colorido. Então já dá a dica aqui, riquíssima em vitamina. Colorido, melhor. Outra coisa também que as frutas têm muito, fibras. Muitas fibras. E fibra, a gente tem que ingerir de 20 a 30 gramas de fibras por dia. Para quê? Desde preventivo contra doenças no trato gastrointestinal. Já é comprovado que ela ajuda a evitar câncer, principalmente todo o intestino, ela ajuda a prevenção de câncer. Ela ajuda também a controlar a glicemia. Então, para quem tem diabetes, é interessante, porque ela ajuda a controlar essa glicemia. No grupo das frutas, igual você estava comentando, tem frutas que têm um pouco mais de calorias e outras que têm menos calorias. A banana, em relação à maçã, ela acaba tendo um pouco mais de caloria. Mas, por exemplo, depende do horário do dia que você for consumir. Às vezes, antes de um treino, é bem interessante consumir a banana, porque ela vai ter uma carga maior de carboidratos. E ela evita a cãibra? Ela evita a cãibra, devido ao potássio, né? A cãibra ela pode estar vinculada a várias causas. Uma delas é a falta de potássio, mas também cãibras, isso aconteceu por eu atender bastante os atletas, pode estar muito ligado com desidratação. Olha, então a pessoa fala, eu vi isso já um tempo atrás, era um paciente que falava assim, nossa, mas eu levo até, era um ciclista, eu levo até bananinha desidratada e vou comendo tantas bananinhas, doutora, eu não sei por que me dá tanta cãibra, só que ele não lembrava da hidratação.
E água é fundamental para tudo na vida. Fundamental. Nosso corpo tudo. é constituído mais de 60% desse líquido. Então, o que a gente tem que repor o tempo todo. O tempo todo tem que beber água. Gente, olha, tem mais perguntinhas chegando. Hoje o pessoal está participando muito e eu quero agradecer. Obrigada pela companhia de vocês. A doutora Denise também deve estar muito feliz, né, doutora? Adoro Todo mundo isso. participando. Tem mais perguntas aqui, ó. O Carlos Eduardo, ele perguntou, temperos industrializados faz mal? Aqueles tabletinhos, né, industrializados ou aqueles pozinhos. Sim, além de ter muitos conservantes, corantes, tem uma quantidade muito alta de sódio. Deve inchar demais. Além de inchar, pode ter vários problemas, desde cognição até aumento de pressão arterial. Então, isso é realmente por falta de hábito, muito por falta de hábito. Por que não usar os temperos desidratados? A cúrcuma, o açafrão, os cheirinhos verdes, isso tempera tão quanto. Pimenta mesmo, a gente pode usar, limão, vinagre, todas essas ervinhas desidratadas, elas dão um aroma e um paladar tão mais rico do que esses temperos já prontos. É mais por falta de hábito, é mais por achar que aquilo já contém tudo, então eu não preciso comprar as ervinhas. Mas tenta ter em casa ou fazer, eu às vezes dou a dica de fazer um sal temperado. Que você utiliza lá uma base de sal, mas coloca todas essas ervas desidratadas. Você então, falou de molho também. De molhos também, né? Então você acaba tendo um sal super temperado, que acaba não tendo tanto sódio, porque ali acaba tendo pouco sal e muito mais essas ervas. E as ervas, elas já são conhecidas como um poder anti-inflamatório. Então, além disso, tem o benefício de desinflamar o corpo. Tá vendo? Ótima dica aí da doutora. E tem outra pergunta aqui pra gente. Marcela, ela perguntou, minha prima come muito e é magérrima. Eu não como tanto, mas eu não sou. Por quê? Não é Olha, individualidade, isso, não? A doutora falou bastante aqui, que é alimentação às vezes até dentro da mesma casa. Ela falou a prima dela? Os irmãos, né? Isso acontece muito. É muito da informação genética. Tem pessoas que realmente elas são agraciadas por Deus, ao meu ver, tem que ser estudadas, que elas não engordam fazendo grandes refeições. Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas. E nem sempre isso, estar magra, sempre estar magra é sinônimo de saúde. O que eu atendo de pacientes olhando assim fisicamente magras e que tem uma porcentagem de gordura altíssima, ou então que se alimentam totalmente errado e já está com o triglicérides elevado, a pressão já está alterada, ou tem problemas gastrointestinais. Então, magreza não é tido como um organismo saudável. Mas isso acontece muito, a individualidade genética. O que eu costumo falar é assim, não se espelhe no outro. A gente tem que saber o que faz bem para o nosso corpo, o que funciona para mim, é isso. O que funciona para o outro já é outra história. Muito interessante. Olha, tem outra pergunta aqui da Nath Nantes. A Nath mandou uma perguntinha. Ela perguntou, nessa época de festas, quais as substituições podemos fazer nos pratos típicos para reduzir a ingestão calórica? A gente ia falar disso, Nath. Íamos falar mesmo, que bom. Por conta das festas de final de ano, né? Não foi combinado. Não foi combinado, a Nath nem sabia disso. Mas tá aqui na nossa pautinha que a gente ia falar sobre isso. Então, né, as festas, né? Como que a gente faz? Como que a gente substitui? Porque a gente vai lidar com vários tipos de doce, uma tentação nessas festas. Eu costumo dizer assim, que se a gente for esperar no Brasil não ter feriado, não ter festa, não ter confraternização e churrasco, a gente não começa nunca a mudar os hábitos. E o churrasco então, gente? Que quase todo final de semana o pessoal faz. Mas frente a essas festas, o que dá pra gente fazer? Primeiro, entender que Natal e Ano Novo é um dia só. O pessoal emenda. Começa a comer no Natal, acaba só no Ano Novo. Ou então, se for receber as pessoas à sua casa, eu falo que distribua o que sobrou. Não fique em casa com aquilo, senão vai rendendo, você consome durante a semana, dá pro porteiro, dá pro vizinho, não importa, mas se livre daquilo. É verdade. Porque acaba sendo um dia, uma celebração. Acho que a gente tem que comemorar assim as coisas. Né? Eu sou contra esses alardes que se fazem nunca comer aquilo. Acho que tem um momento de se comemorar, né? Para quem, enfim, independente da religião, do que acredita ou não. Só que eu também gosto muito de dizer, de tirar só o foco da alimentação. Porque normalmente é um momento que você vai reunir
com, às vezes, irmão que você não vê há tanto tempo, família, tios que você não fala há tanto tempo, tentem... Vai lá pensar em comer, gente? Tentem se alimentar disso também, né? Dessa convivência. Outro fato também interessante é não ter os refratários e, enfim, as panelas e tal, na sua frente. Coloque em outro lugar, se sirva e vá fazer refeição em outro local. Isso ajuda muito a você não ficar tendendo a repetir aquele prato. E pratos pequenos. Gente, e quem perguntar fala, nossa, pratinho de sobremesa porque é fino, é chique, vai ser no prato de sobremesa. Aí, parente principalmente fala assim, ela quer economizar comida. Fala que tá na última moda o pratinho de sobremesa. Porque a gente tem uma tendência, podem colocar reparo. Quando a gente vai num restaurante, tem aquele prato que parece um suplá gigantesco, que a comida fica até sambando para um lado e para o outro. Mas isso daí é proposital. Proposital, a gente não pode cair nessa, né? Então, pratos menores, a gente acha que já encheu ele inteirinho, fala, nossa, que bonitinho, né? Tô fazendo uma refeição completa. Então, isso ajuda também a enganar um pouquinho o cérebro, achar que tá comendo bastante. E nas empresas, por exemplo, que vai ter salgadinho, bolo, nada em excesso. Nada em excesso. Mas pode comer um Eu falo, pouquinho. foca no que você está com vontade. Então, assim, lá tem exemplos, né? Tem a empadinha, tem o quibe. Quais daqueles ali você gosta mais? Ou então você olhou e ficou com vontade de comer? Não são todos, gente. Tem que ter algum de preferência. Eu quero um de cada um. Quero um quibe e uma empadinha. Pega aquilo e coma aquilo. De perto também. Com calma, apreciando aquele alimento, sem terrorismos alimentares, gente. Não existe isso de nunca mais eu vou comer um alimento. Mas por que comer 7? Por que pôr 7 num pratinho? E por que ficar do lado da mesa? Então come deu muita vontade, pega mais um, vai tomando água. Repare no alimento que você coma. A gente acaba perdendo essa conexão. É verdade, come sem sentir o sabor, nem sabe se está salgado, se está quente, se está frio. Então tem essa conexão. Estou comendo, eu sei que é gostoso, é calórico, mas eu estou apreciando aquele momento. A tendência é você comer menos. O psicológico ajuda. Muito. Ajuda bastante. Doutora, está sendo muito maravilhosa nossa entrevista. Está acabando nossa entrevista. Quero que você fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua satisfação de atender essas pessoas e depois o resultado, que deve ser muito gratificante. Você falou isso no começo da entrevista. Mas fala um pouquinho sobre ser nutricionista pra gente. Olha, eu nunca imaginei que eu fosse me manter motivada sem grandes esforços assim, por tanto tempo. E cada vez que eu convivo e tenho o retorno, o feedback desses pacientes e dessas pessoas que às vezes não são meus pacientes, mas interagem nas mídias, eu falo, nossa, eu estou no caminho certo. Porque eu falo que é um trabalho de formiguinha. É formiguinha, é passo a passo, é muitas vezes lidar com uma situação que não vai ser mudada hoje, mas eu falo, por exemplo, tá aqui. Eu posso muitas vezes estar falando com uma pessoa que nesse momento deu um clique e falou, nossa, é isso que eu precisava para começar a minha mudança. Né? E o que eu acho mais interessante é criar essa corrente de mudanças. Né? O que eu gosto muito do projeto é isso também, que a pessoa leva para dentro da casa dela. Então ela foi o start ali daquela casa. Ela foi o início, isso acontece muito. Ela foi espelho. Ela foi espelho, os outros começam a ver, começam a fazer, muitas vezes sem entender o porquê está fazendo, mas é extremamente gratificante. Eu saber a mudança que uma pessoa que teve um entendimento diferente, que conseguiu ver o porquê daquilo, né? Entender o porquê da mudança. E ela consegue levar isso para frente, consegue mobilizar mais pessoas. Isso para mim é o mais gratificante. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho retorno de vocês ou de pacientes comentando isso. Como que mudou a rotina, como que mudou a disposição, como que, sei lá, até melhorou pele, cabelo, tudo, né? Redução de peso, como tá mais disposto. E isso reflete muito também na vida de cada um. No projeto, teve um relato muito interessante de uma das participantes, que ela perdeu bastante peso, ela perdeu mais de 10 centímetros de abdômen e como isso motivou ela em outras áreas da vida dela. Ela tinha muito sonho de abrir uma loja
de roupa, né? E ela falou que, Denise, isso me fez me tornar tão confiante da minha capacidade que eu tive coragem e fui lá abrir a loja. Ai, que bom pra você, deve ser Então muito gostoso. é estimulante ver como uma pequena parte dessa mudança promove essa autoconfiança, promove essa... E pode mudar a vida da pessoa. Pode mudar a vida da pessoa, né? É um início para abrir muitas portas. Ai, que gostoso ouvir isso de uma profissional como você. Muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada. Eu gostei bastante, eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque todo mundo participou bastante aqui. Quero mandar um beijo para todos que estão nos assistindo. E acabou. Que pena, quero mais. Gente, ó, nosso programa vai estar sempre disposto aqui, vai te atender, a gente vai estar sempre disponível a sanar as dúvidas de todo mundo. E você está no nosso Facebook agora. Depois, galera, a Denise vai mandar um recadinho para vocês. E se tiver qualquer outra dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar em contato, eu adoro responder as perguntinhas. E você está no Instagram também? Estou no Instagram também. Denise Real, _ nutricionista. Olá, gente, vamos seguir a Denise. E muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, gente. Até quarta-feira que vem.